Olá, bem-vindos a mais um Confissões de uma Mãe Missionária, que é Valesca Petrelli conversando com vocês a respeito das nossas experiências no campo transcultural. Bem, hoje o nosso tema é como nós podemos apoiar o missionário ou a família missionária quando está em visita ao Brasil. Gente, para poder falar um pouquinho sobre esse tempo de Brasil e como a igreja ou as pessoas podem apoiar o seu missionário, é muito importante a gente entender o que significa esse tempo de Brasil para uma família missionária. Bom, para começar, a gente precisa entender que esse tempo de Brasil não é férias. Muita gente pergunta, né? Ei, missionário tá de férias, queria ser missionário para ter umas férias longas assim. Mas a gente entende que as pessoas muitas vezes não têm esse entendimento desse tempo de Brasil, por isso a gente está aqui para tentar explicar. Por quê? Nós precisamos atualizar documentos em diversas áreas, bancário, títulos de eleitor, identificações de várias espécies. Então a gente está correndo atrás de cartório, a gente está correndo atrás de documento. Outra situação é a questão de médicos, a gente precisa fazer check-ups, a gente precisa avaliar os nossos filhos, dentista. Então toda essa questão da área de saúde a gente também aproveita para fazer no Brasil, visitar os nossos mantenedores, levantar recursos para projetos, ter um tempinho com a família. Então é um monte de coisa que a gente precisa fazer num curto período de tempo. Porque a gente faz parte de uma agência internacional, nós temos colegas vindos de vários países. Para um missionário que não é brasileiro, um americano, um europeu, retornar ao seu país para visitar o seu país significa reciclagem, fazer cursos, trazer mais ferramentas para o ministério, tempo também de visitar talvez 2, 3 igrejas e tempo com a família. Mas na realidade brasileira nós precisamos de muito mais igrejas, de várias igrejas para conseguir o nosso sustento, ou seja, a maioria desse tempo nós estamos visitando parceiros e levantando recursos. É muito abençoador sim, a gente gosta de estar junto com os nossos parceiros, mas também limita um pouco o tempo de descanso, o tempo de reciclagem, o tempo junto à família. Eu costumo dizer que é uma mistura de sentimento muito grande para a família missionária, porque eu vou com um sentimento de alegria, porque a gente vai poder rever nossos familiares, visitar nossas igrejas, mas ao mesmo tempo a gente fica naquela angústia de que o tempo não vai ser suficiente para fazer tudo o que a gente precisa, para curtir também um pouco as coisas que a gente tem saudade do Brasil. Então esse tempo de Brasil a gente começa a preparar já antes de sair para o Brasil. A gente precisa pensar na nossa agenda, a gente precisa pensar como que a gente vai distribuir o nosso tempo, os nossos finais de semana. Uma coisa que a igreja pode ajudar muito é trabalhando com o missionário essa agenda antes do missionário chegar ao Brasil. Porque muitas vezes muita igreja, muita gente deixa para poder solicitar um missionário quando ele já está lá no Brasil, ele já está lá com a agenda cheia, está com um monte de coisa para fazer e está tentando fazer caber então aqueles que não conversaram com o missionário antes dele chegar no Brasil. Porque se a gente conseguisse programar essa agenda com antecedência antes de chegar no Brasil, isso ajudaria bastante, seria um apoio muito grande para a família missionária. Outra situação é a questão do apoio logístico, porque nós estamos aqui na aflição, pensando, né? Como que eu vou fazer essa agenda, como que eu vou fazer essas malas? A gente quer levar o mínimo de coisa possível para trazer a mala cheia de guloseima e também a gente pensar na logística de onde nós vamos ficar no Brasil, né? Que casa, como que a gente vai usar carro, como que a gente vai se transportar. Nisso a igreja pode ajudar bastante. Em tudo que a gente tem que pensar, né? Esse estresse de programar o tempo do Brasil, se a igreja conseguir apoiar nessa logística de onde o missionário vai estar, que carro o missionário vai usar, como os médicos da igreja que vão poder atendê-lo, né, oferecer esse apoio na questão de estar visitando médicos, então, porque o missionário, além dele estar já levantando recurso, é uma situação meio complicada da gente, além de ficar pedindo, né, apoio para o projeto,
projeto, vou pedir um carro, vou pedir casa, vou pedir roupa, vou pedir... Não é complicado. Então é muito interessante quando parte da igreja essa questão de buscar apoiar o missionário nas necessidades dele no tempo de Brasil. Outra forma que a igreja pode apoiar é apoiando os nossos filhos nessa falta de rotina, nessa correria. Então é muito importante que a igreja pense também nos filhos de missionários nesse período de Brasil. Só que isso eu vou deixar para a gente falar num próximo vídeo, porque tem várias maneiras que a gente pode apoiar o filho de missionário e isso é muito importante para a família missionária. Compartilha, curte, se inscreve no nosso canal, aperta aquele sininho lá para você saber quando chega novidade. Até mais!